Olá pessoal, agora nós vamos estudar integrais duplas na região de integração não retangular. Região de integração não retangular. Vamos lá, eu vou fazer aqui um desenho de um eixo cartesiano do R2. E aqui eu vou desenhar uma região um pouco oval, tá certo? Aqui eu coloco o eixo Y, aqui o eixo X. Deixa eu ver, aqui eu traço dois segmentos para marcar um ponto A e B no eixo X. E eu vou ter duas funções, uma eu vou chamar aqui de G1 de X, tá certo? Que sai daqui desse ponto e vai nessa direção até chegar aqui. E eu tenho uma curva que sai de A até B, mas por cima, né? Que eu vou chamar de G2 de X, ok? Então, eu posso representar essa região usando duas funções, né? O meu ponto y ele vai estar entre as duas funções, então eu tenho g1 de x menor ou igual a y e y menor ou igual a g2 de x, né? E o nosso x ele vai estar entre a e b, né? Aqui. Então essas duas expressões definem a minha região, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer agora o cálculo de volume de uma função arbitrária de A até B. E aqui eu vou fazer de G1 de X, ó, até G2 de X, tá certo? A integral de f de xy. Aí eu faço primeiro em dy e depois em dx. Primeiro eu calculo a área em x, né? E depois eu vou calcular o volume. Ó, essa região aqui que eu estou circulando é exatamente a área em x, né? A função área em x, que é uma integral, e a gente sabe que toda integral é um cálculo de área, tá certo? Então, dessa forma, nós calculamos a integral de volume, ou a integral iterada, para uma região R aqui, que não é retangular, é alguma coisa circular, ou oval, ou qualquer outra forma, tá certo? Agora eu vou fazer um outro plano cartesiano, e vou desenhar uma região parecida com a primeira aqui, tá certo? E vou mostrar uma outra forma de montar a integral de volume. Bom, vamos lá. Vou marcar aqui dois pontos em cima do eixo Y, C e D, tá certo? E aqui eu tenho uma curva H1 de Y pelo lado esquerdo. Vou cobrir ela aqui, ó. Ela é toda essa regiãozinha aqui. E essa outra região eu vou chamar de H2 de Y, certo? Bom, nesse caso, o nosso x ele está entre essas duas curvas. Vou colocar aqui x menor ou igual e maior ou igual. Ele vai ser maior do que H1. X ele é menor do que H2 e maior do que H1, né? Vou colocar aqui um y aqui também, eu errei aqui. Pronto. Ok. E aqui o nosso y ele vai estar entre C e D, né? Aqui o y ele é menor do que D e maior do que C, ok? E dessa forma a gente pode montar também a nossa integral de volume aqui, ó. Começando a partir de C e D, depois pega
de H1 de y até H2 de y, da função f de x, y, e a gente começa fazendo a integral em dx, isso aqui vai ser a nossa área em y, né? Nossa área em y. Ok? A gente faz primeiro a integral na área em y e depois calcula o volume, não é? Então, são duas técnicas, duas formas de resolver o mesmo problema, tudo bem? Então, pessoal, relacionado a essas técnicas, duas técnicas, se o nosso f de x e y ela é uma função contínua na região R, então, pelo aquele segundo método, né, o cálculo do volume de C até D, a integral de H1 de Y, é H1 de Y até H2 de Y. Isso quando a função é contínua, certo? A gente está considerando a função f de x, y contínua. E a gente vai fazer agora o cálculo em dx e depois em dy, porque primeiro a gente está calculando a área em y, tá certo? Aqui a área em y. E isso vai ser igual ao primeiro método, ou seja, a integral de a até b de g1 de x, né? É só lembrar que a gente tem uma outra forma de representar com outras funções, agora em termos de x, g1 e g2, e aí a gente coloca a mesma função contínua, fazendo a integral em dy e depois em dx. Isso, pessoal, para a gente é o teorema de Fubini, né? Esse teorema ele nos permite escolher se vamos iniciar integrando por x ou y, quando a função é contínua, né? Tá certo?